Let's read together the Word of God from Deuteronomy chapter 29. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29. Vamos ler todo o capítulo, meus irmãos. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhe a terra e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e com grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Beloved congregation of our Lord Jesus Christ, Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, one of the challenges that every preacher faces is that in each congregation you have such a mix of different people in different situations. Um dos desafios que os pregadores enfrentam é sempre falar
a uma audiência sempre misturada em diferentes situações. And this is true right now with me standing in front of you. E agora isso é verdade, comigo que permaneço diante de vocês. Every single person is in a different place. Cada pessoa está num lugar diferente. And that's true with regard to your circumstances, Isso é verdadeiro a respeito das suas circunstâncias de vida, but also with how you are reacting to your circumstances. mas também sobre como você está reagindo a estas circunstâncias. All of you have different needs, Todos vocês têm diferentes necessidades. and it is almost impossible to address every need in every single sermon. E é impossível você abordar cada necessidade em todo sermão, em cada sermão. There are times when some of you need reassurance and comfort from the gospel. Há tempos em que vocês precisam daquela segurança novamente, de conforto que vem do Evangelho. There are times when some of you need God's wisdom and direction for your life. Há tempos em que vocês precisam da sabedoria de Deus e do direcionamento de Deus na sua vida. But there are also times when some of you need God's strong warnings to keep you from straying. Mas há também tempos em que todos nós precisamos dos alertas de Deus que nos evitam de desviar-nos. Or to return you to the right way if you have already been straying. Ou ainda aqueles alertas para que retornemos ao caminho, se é que já não estávamos nos desviando. And that's where we are this evening with Deuteronomy 29. E nesta noite é aqui que nós estamos, em Deuteronômio capítulo 29. There could be times when some of us need to hear a message with a powerful warning about unbelief. Há tempos em que nós precisamos ouvir esses tipos de alertas sobre a descrença. Deuteronomy 29 gives us one of those essential warning passages. Deuteronômio 29 nos dá uma dessas passagens essenciais que contém esses alertas. And it comes in the context of God's covenant with Israel. E essa passagem vem num contexto do pacto de Deus com Israel. Which is his relationship with them. A relação de Deus com Israel. God had graciously established a bond with Israel. Deus tem graciosamente estabelecido uma relação, um laço com Israel. It was a bond where he would be their God and they would be his people. É um laço, um envolvimento em que ele seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. Similarly, we too have a covenant relationship with the Lord. De maneira similar, nós também temos uma relação pactual com o Senhor. God has made promises to us. Deus tem feito promessas a nós. Promises that were publicly signed and sealed in our baptism. Promessas que nós publicamente nos comprometemos com elas e as selamos em nosso batismo. God has laid obligations or expectations upon us. Deus colocou obrigações, Deus colocou expectativas sobre nós. The covenant relationship doesn't automatically work for our benefit. A relação pactual não trabalha automaticamente para o nosso benefício. There is human responsibility involved. Há a responsabilidade humana envolvida. And our passage for this evening talks about that. E a nossa passagem nesta noite fala sobre isso. So this evening I'm preaching to you God's word from Deuteronomy 29, 18 to 19. Então esta noite eu estou pregando a vocês a palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 29, versos 18 e 19. And this is going to be the theme. E o tema será o seguinte: God warns his covenant people against turning away from him. Deus alerta, este é o tema do sermão, Deus alerta o seu povo do pacto, o povo pactual, a respeito para que não se afastem dele. And we'll see that from this warning we need to learn about two things. E nós veremos então nesta noite dois tópicos. First, the deceptive nature of unbelief and idolatry. Em primeiro lugar, veremos a natureza enganosa da descrença e da idolatria. And second, the destructive consequences of unbelief and idolatry. Em segundo lugar, as consequências destrutivas da descrença e da idolatria. Almost the entire book of Deuteronomy is essentially made up of 3 sermons. Quase o todo do livro de Deuteronômio é feito de 3 sermões. And they're sermons preached by Moses. Sermões pregados por Moisés.
He had led the people of Israel out of slavery in Egypt. Ele tinha trazido o povo de Israel fora da servidão do Egito. For 40 years they wandered in the wilderness, Por 40 anos eles vagaram no deserto. and they were now about to enter into the promised land of Canaan. E agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida de Canaã. Moses would not go with them. Moisés não iria com eles. Moses had been disobedient to God. Moisés havia sido desobediente a Deus. In Numbers chapter 20, he struck the rock instead of speaking to it. Em Números capítulo 20, ele bate na rocha em vez de falar a ela. Because of this disobedience, Moses was disqualified from entering the promised land. Por causa dessa desobediência, Moisés foi desqualificado para entrar na terra prometida. He would die before Israel took possession of the land. Ele morreria então antes de Israel tomar posse da terra prometida. You could say Deuteronomy is his farewell sermon to the Israelites. Você pode dizer então que Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é o seu sermão de despedida aos israelitas. And Deuteronomy 29 contains the third sermon of Moses. Deuteronômio capítulo 29 então contém o terceiro sermão de Moisés. It's a renewal of the terms of the covenant relationship. É um renovo da relação, é um renovo dos termos da relação pactual. In other words, it contains promises and expectations. Em outras palavras, este capítulo contém promessas e expectativas, obrigações. It also includes threats and warnings if the terms of the covenant are not taken seriously by God's people. Este capítulo também inclui ameaças, alertas nos termos da aliança, caso o povo de Deus não levasse este pacto a sério. And the warning in our passage has to do with unbelief. O alerta em nossa passagem tem relação com a descrença. And specifically unbelief as it shows itself in the form of idolatry. Especificamente a descrença que se mostra na forma de idolatria. And this was a familiar issue with the Israelites. Isso aqui era algo muito familiar com os israelitas. The Israelites were prone to fall away from God. Israel tinha tendência de distanciar-se do Senhor. On numerous occasions they refused to trust him. Em diversas ocasiões Israel se recusou a confiar no Senhor. Think about why they had to spend 40 years wandering in the wilderness. Pense então por que eles tiveram de passar 40 anos vagando no deserto. The story is in Numbers 13. Essa história está em Números capítulo 13. The spies went into the land and most of them brought back a terrifying report. Os espias foram até a terra e trouxeram um relatório assustador. They said the people were too many and too strong. Eles diziam: o povo é muito grande e muito forte. And so the Israelites were persuaded that they could not trust God to save them and give them victory. Então o povo de Israel estava convencido de que não poderia confiar em Deus para salvar-lhes deste povo e dar-lhes a vitória. So virtually an entire generation would have to die out in the wilderness. Então, praticamente toda uma geração morreria no deserto para que antes de saírem do deserto vagueando por ali. All because of unbelief. E tudo isso por causa da descrença. And then there was the idolatry. E havia também a idolatria. Back in Egypt, the people of Israel had worshipped idols alongside the Lord. No Egito, o povo de Israel havia adorado a ídolos antes, a despeito do Senhor. During the Exodus, they sometimes worshipped the idols of the nations as well. Durante o Êxodo, eles às vezes adoravam os deuses das nações também. In Numbers 25, you can read of how the Israelites worshiped the gods of Moab. Em Números 25, você pode ver como Israel adorava os deuses de Moabe. God sent a plague in response. Deus então manda uma praga em resposta And 24,000 Israelites died, e 24 mil israelitas morrem. all because of idolatry. E tudo isso por causa devido à idolatria. So historically speaking, there was a history of unbelief and idolatry among God's people. Então, falando de uma maneira histórica, havia uma história em Israel de idolatria e de descrença. These things had happened in the past, Essas coisas aconteceram no passado and there was a real possibility they could happen again in the future. e havia uma real possibilidade de que elas acontecessem novamente no futuro. Just being part of God's people wasn't enough to guarantee they wouldn't do that. Fazer parte do povo de Deus não era uma garantia de que eles não fariam aquilo novamente. The same is true today. E a mesma coisa é verdade ainda hoje.
So in verse 18, there's this warning against turning away from God. Então no verso 18 há este alerta sobre o afastar-se de Deus. Turning away from God is also known as apostasy. Afastar-se de Deus também é conhecido como apostasia. You can also call it unbelief. Você também pode chamar isso de descrença. What it means is that you have heard God say that He is your God. O que isso significa é que você ouviu Deus falar e você sabe que Ele é o seu Deus. You have heard Him say that you are part of His people. Você o ouviu dizer que você é parte do seu povo. But then you say, no. Mas então você diz, não. No, He is not my God and I am not part of His people. Não, Ele não é o meu Deus e eu não sou parte do seu povo. Or you might still say He is my God. Ou então você ainda pode dizer, Ele é o meu Deus. But then your lifestyle clearly shows that He isn't. Mas então seu estilo de vida claramente mostra que Ele não é. The way you live shows you're not trusting Him, not honoring Him, not following Him. A maneira como você vive mostra que você não está confiando nele, honrando a Ele ou seguindo a Ele. So when there's hypocrisy, Então, quando há hipocrisia, when words and deeds don't match up with any consistency at all, quando palavras e atos não mostram nenhum tipo de consistência entre si, that's also a form of apostasy or unbelief. isso também é uma forma de apostasia, uma forma de descrença. There's also this warning against idolatry. Há também este alerta contra a idolatria. The Israelites could be tempted to go and serve the gods of the nations currently living in the promised land. Os israelitas então poderiam se sentir tentados a irem a servirem os deuses daquelas nações enquanto viviam na terra prometida. So gods like Baal, Ashtoreth, and Molech. Então eram deuses como Baal, Astarote, Moloque. So they would turn away from Yahweh, the true God, and turn to false gods. Então eles se desviariam de Yahvé, o verdadeiro Deus, e se tornariam para os falsos deuses. And that could happen on several levels of society. Isso pode acontecer em diversos níveis da sociedade. It could be just an individual man or woman. Isso pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher. But it could also become a more widespread thing involving a clan or a tribe. Mas isso também pode se tornar uma coisa mais espalhada, envolvendo um clã, envolvendo uma tribo. A whole family could go down this path and then even involve other families in Israel. Toda uma família poderia envolver-se nessa idolatria, nessa descrença e ainda envolver as outras famílias de Israel nessas coisas. No matter what level it happens on, there has to be a serious warning against it. Então não importa em qual nível isto acontecesse, deveria haver alertas muito sérios contra esta prática. Even if it's just one person, one man or one woman, Ainda que fosse apenas uma pessoa, um homem, uma mulher, the alarm has to be sounded against this wickedness. o alarme deveria soar contra esta impiedade. Not only that, but God's people also have to be aware of how this wickedness deceives. Não apenas isso, mas o povo de Deus deve estar alerta sobre como esta impiedade nos engana. This unbelief and idolatry is tricky. Então, a descrença e a idolatria, elas colocam trapaças para a gente, são traiçoeiras. The bait looks attractive, Então, no primeiro olhar, isso parece atrativo, but the hook is sharp. mas a navalha é afiada. And once you're caught, it's hard to break free. E uma vez que você é pego, é difícil escapar. Notice the way both verses 18 and 19 speak about the heart. Percebam então, meus irmãos, como os versos 18 e 19 falam sobre o coração. The heart is mentioned 3 times in these 2 verses. O coração é mencionado 3 vezes nestes 2 versos. In the Bible, the heart is often spoken of as the part of you that rules and directs your life from within. Na Bíblia, o coração é muitas vezes falado como aquela parte do corpo que dirige a vida de dentro. Your heart is at the center of your being. O seu coração está no centro do seu ser. Your heart includes your emotions, O seu coração inclui as suas emoções, but also your desires and your thoughts. mas também os seus desejos, os seus pensamentos. And this problem of unbelief and idolatry starts right there, inside you, in your heart. E este problema da idolatria, da descrença, começa bem aí então, bem aí dentro do seu coração. That's where the deception begins. É aqui que o engano começa.
And that's why verse 18 speaks about the hearts of God's people turning away to go and serve other gods. E é por isso que o verso 18 fala sobre os corações do povo de Deus se afastando de Deus para servir a outros deuses. It begins in the heart. A coisa então começa no coração. It might not be right away evident in your actions, Isso não pode ser tão evidente no começo pelas suas ações. but your heart has been made up to go a different direction than what God wants for you. Mas o seu coração já está convencido em ir numa diferente direção daquela que Deus quer para você. Then the one who goes down this track blesses himself in his heart. That's in verse 19. Então, aquele que segue por este caminho abençoa o seu próprio coração, o que está no verso 19. That's another way of saying that he's talking to himself and he's congratulating himself. Isso é outra forma de dizer que ele está falando consigo mesmo e ele está se congratulando pelo que está fazendo. He congratulates himself because he thinks that he'll be all right even though he knows that he's walking or living in the stubbornness of his heart. Ele então se congratula a si mesmo porque sabe que ele não estará muito bem, mesmo quando está caminhando para longe de Deus, no meio dessas coisas todas. His heart is stubborn. O seu coração é teimoso. His heart is not committed to God, Seu coração não está comprometido com Deus, but he thinks he will be safe. mas ele acha que será salvo. In today's terms, Então, nos termos de hoje em dia, this person lives like a non-Christian, but he says everything will be okay. esta pessoa vive como um não cristão e diz: tudo ficará bem. I can turn away from God. Eu posso me desviar de Deus, I can follow my idols, eu posso seguir os meus ídolos and everything will be just fine. e tudo ficará apenas bem. And that is a lie. E isso é uma mentira. It's just not true. Isto não é verdade. For the people of Israel, God had promised them that if they would walk in his ways, there would be blessings. Para o povo de Deus, ele havia prometido que se Israel caminhasse nos seus direcionamentos, haveria bênçãos sobre o povo. If they would follow his commandments, life would go smoothly. Se eles seguissem então os seus mandamentos, a vida seguiria de maneira suave. God's commandments were meant for the flourishing of life and blessing. Os mandamentos de Deus foram feitos para a vida florescer e para a vida ser uma bênção. But if they would reject God and turn away from him, there would be curses. Mas se eles rejeitassem a Deus e se afastassem dele, haveria maldições. Deuteronomy 27 and 28 are chapters full of covenant blessings and curses. Deuteronômio 27 e 28 são capítulos da Bíblia cheios de bênçãos e maldições. The blessings are for obedience, As bênçãos são para a obediência and the curses are for disobedience. e e a maldição para a desobediência. God is true. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Sinful human hearts will lie. O coração humano pecador mentirá. They will lie to others, Ele mentirá aos outros, but they will also lie to themselves. mas esse coração também mentirá para si mesmo. Sinful human hearts will try to hold on to the lie that you can sin with impunity. O coração humano cheio de pecado mentirá a si mesmo, no sentido de que ele poderá passar pelo pecado impunemente. But it's a fantasy. Mas isso é uma fantasia. The reality is in God's word. A realidade está na palavra de Deus. The truth is that there is no safety in turning away from Yahweh to follow idols. A verdade é esta: não há segurança alguma no desviar-se de Yahvé para os ídolos. It was a lesson that the people of Israel could not learn. Essa era uma lição que o povo de Israel parecia não aprender. Even though God warned them here in Deuteronomy, Mesmo que Deus os avisasse aqui em Deuteronômio, they were constantly drawn away by their sin, eles eram constantemente arrastados pelo próprio pecado, by unbelief and idolatry. pela descrença, pela idolatria.
Later in Deuteronomy 29, God promised them that if they would not listen, eventually they would face exile from the promised land. Mais tarde, em Deuteronômio capítulo 29, Deus disse que se eles não ouvissem, eles enfrentariam o exílio, tendo sido levados da terra prometida. And eventually they did. E foi de fato o que aconteceu, eles não ouviram ao Senhor. God was very patient. Deus foi de fato muito paciente. But hundreds of years later, he did send his covenant people into exile in Assyria and Babylon. Cerca de vários anos depois, Deus envia o seu povo para o exílio na Assíria e na Babilônia. They could not be faithful to the terms of the covenant. Eles não foram fiéis aos termos do pacto. They needed someone who would do this in their place. Este povo precisava de alguém que fosse fiel no lugar deles. They needed a mediator who could offer the perfect obedience God required. Eles precisavam de um mediador que oferecesse essa perfeita obediência que Deus requeria. And also make the sacrifice that could atone for all their disobedience, for all their unbelief and idolatry. E também alguém que fizesse o sacrifício que pudesse expiar por todo o seu pecado, toda a desobediência, toda a idolatria, toda a descrença. Jesus Christ came to be that Savior that they needed. Jesus Cristo, então, é de fato aquele Salvador que eles precisavam. He is the Savior we need. Jesus é o Salvador que nós precisamos. As you look at Christ, you see someone amazing and attractive. Enquanto você olha para Cristo, você vê alguém incrível e alguém atrativo. He has a heart that never turned away from God to go and serve other gods. Ele tem um coração que nunca se desviou de Deus, que nunca se sentiu tentado a seguir após outros deuses. He was faithful and believing. Ele era fiel, ele cria. He was loyal and committed for 100%. Ele era leal e era comprometido 100%. Though Jesus was certainly tempted, Embora Jesus certamente tenha sido tentado, he never gave in to the deceptive nature of unbelief and idolatry. ele nunca sucumbiu à mentira, à natureza mentirosa da idolatria e da descrença. He resisted it and he stood steadfast. Ele resistiu a estas coisas e permaneceu firme. Loved ones, he did it in our place. Meus amados, Jesus fez isso em nosso lugar. The mediator of the covenant of grace has fulfilled for us what we could not fulfill for ourselves. O mediador do pacto da graça cumpriu por nós o que não poderíamos cumprir para nós mesmos. He has perfectly met God's demands. De uma maneira perfeita, ele cumpriu todas as demandas de Deus. And if we place our trust in him, E se nós colocarmos a nossa confiança nele, we have two great blessings. nós temos então duas grandes bênçãos. One, A primeira, God looks at you as if you had perfectly heeded the warning in this passage. a primeira delas é que Deus olha para você como se você tivesse observado e se atentado aos alertas dessa passagem. And two, E em segundo lugar, God forgives you for all the times that you did not perfectly heed his warnings against turning away from him. Em segundo lugar, Deus perdoa você por cada vez que você não prestou atenção, não deu ouvidos a todos os seus alertas contra o pecado. If you look to Jesus Christ and trust in him, Se você olhar para Jesus Cristo e confiar nele, you have his obedience and the forgiveness that comes through the cross. você tem então esta obediência e este perdão que vem da cruz. God's grace is there for you in Jesus Christ. A graça de Deus está lá para você em Cristo Jesus. And isn't that a wonderful encouragement? Isso não é um encorajamento maravilhoso? And brothers and sisters, that reality casts the warnings in our passage in a different light. Meus irmãos e minhas irmãs, a realidade coloca estes alertas na nossa passagem sobre uma perspectiva diferente. As a believer saved by grace through Christ, Como um crente que foi salvo através de Cristo, I hear these warnings as God's mercy to me. eu ouço estes alertas como a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus para mim. My Father, who has this covenant relationship with me, Meu Pai, que tem este relacionamento pactual comigo, my Father wants me to know about the deceptive nature of sin.
O meu pai quer que eu esteja alerta, que eu saiba sobre a natureza mentirosa, enganosa do pecado. In his love, he warns me because he doesn't want me to be tricked by unbelief and idolatry. No seu amor, ele me alerta, porque ele não quer que eu seja pego nas mentiras da descrença e da idolatria. He wants to keep me close to him and away from idols. Ele quer me manter próximo a ele, quer que eu me mantenha longe dos ídolos. Today, those idols take different forms. Hoje esses ídolos tomam formas diferentes. In Moses' day, they had Molech, Baal, Ashtoreth, and more. Nos dias de Moisés eles tinham Moloque, Baal, Astarote, etc. Today, we might be tempted to think that idolatry is just false religions like Islam, Hinduism, Buddhism. Hoje nós podemos pensar que idolatria são falsas religiões como o Islã, o hinduísmo, o budismo. Maybe in the Brazilian context, Umbanda. Talvez no contexto brasileiro, a Umbanda. However, the Bible is clear that idolatry is more than just statues and false gods like Krishna, Allah, or whatever else. Mas a Bíblia, contudo, é muito clara quando diz que idolatria é muito mais do que falsos deuses, como Krishna, como Allah ou qualquer outro deus. Idols come in many shapes and forms in our day. Os ídolos vêm de diferentes formas, de diferentes aspectos no nosso dia. In the world we're in today, No mundo o qual vivemos hoje, a lot of the prevalent idolatry has to do with the twin gods of pleasure and self. no mundo em que vivemos hoje, muito da idolatria que domina tem a ver com os deuses gêmeos do prazer e do si mesmo, do eu mesmo, do ego. When we talk about pleasure, it's especially about the relentless pursuit of any and every sexual pleasure. Quando nós falamos sobre prazer, especificamente falamos sobre aquela perseguição incansável do prazer sexual. But other forms are not far behind. Mas outras formas ainda não ficam para trás. And then there is the idol of self, E ainda há o ídolo do ego, do eu mesmo, declaring that you are God. declarando que você é Deus. You determine your own identity. Você determina a sua própria identidade. You determine your own gender, Você determina o seu próprio gênero, your own destiny. seu próprio destino. You are ultimate. Você é último. Brothers and sisters, let us be aware of these idols. Meus irmãos, minhas irmãs, estejamos alertas a respeito destes ídolos. Because they're not only out there enticing people in the world, Porque eles não estão apenas lá fora enveredando as pessoas no mundo. they're also tempting us. Estes ídolos também estão nos tentando. If we have been redeemed by Christ through God's grace, Se nós fomos redimidos por Cristo através da graça de Deus, if the cross means anything to us, se a cruz significa alguma coisa para nós, if we value God's love, se nós valorizamos o amor de Deus, then let's listen to His word então ouçamos a esta palavra and heed His warnings. e observemos aos seus alertas. Idolatry lies and says everything will be okay. A idolatria mente e diz, tudo ficará bem, No problems. não há problema. In fact, following these idols will make you happy and will make you feel fulfilled. Na verdade, seguir estes ídolos fará de você alguém feliz e alguém completo. But in the end, there are destructive consequences. Mas no fim, há consequências destrutivas. Let's now look at how our passage speaks of those consequences. Vejamos agora como a nossa passagem fala destas consequências. There are two images used in these two verses to portray the consequences. Há duas imagens usadas nestes dois versos para falar acerca destas consequências. The first is in verse 18, where the unbelieving Israelite is described as a root bearing poisonous and bitter fruit. A primeira delas está no verso 18, quando o israelita que não crê é descrito como alguém que não tem raiz, ou melhor, alguém que tem raiz que produz erva venenosa e amarga. As you probably know, the Bible often uses agricultural imagery to describe people. Como vocês sabem, a Bíblia de maneira muito usual usa imagens da agricultura para falar às pessoas. Here we're to picture a person like a rooted plant bringing forth fruit. Aqui nós temos de pensar numa pessoa como se fosse uma árvore plantada que está dando seus frutos. But the fruit is not only bitter, Mas o fruto não é apenas amargo.
and therefore you cannot eat it, e portanto você não pode comê-lo. but it's also poisonous and therefore dangerous. Mas é também venenoso e por isso perigoso. It's bitter, so you can't eat it and it doesn't nourish life. É amargo, então você não pode comer, portanto ele não dá vida. It's poisonous, so instead of nourishing life, it actually endangers life and extinguishes life. Mas além de amargo, ele é venenoso e em vez de dar a vida, ele na verdade representa um perigo à vida. So what God is saying is that a person who turns away from him in unbelief and idolatry is like this. Então o que Deus está falando é que uma pessoa que se afasta dele para a idolatria é como isso. That person doesn't nourish life. É como essa árvore, essa pessoa não traz vida. In fact, that person endangers life. Na verdade, essa pessoa representa um perigo à vida. Destruction is bound up with the one who is such a root of unbelief and idolatry. A destruição está sobre aquele que é tal raiz de descrença e idolatria. It's destruction not only for the individuals involved but for others too. E é destruição não apenas para os indivíduos, não apenas para aqueles que estão envolvidos, mas para outras pessoas também. That's a terrible and destructive consequence. Essa é uma consequência terrível e destrutiva. You become a destroyer. Você se torna alguém que destrói. It's echoed with the words at the end of verse 19. Isso traz o eco das palavras do fim do verso 19. This will lead to the sweeping away of moist and dry alike. Para acrescentar a sede à bebedice. Now there's a difference here between the Portuguese and the English, and it's based on a different translation of the Hebrew. Existe uma diferença então entre as versões em português e inglês, e isso é por causa da tradução do hebraico. But I'm going to follow the English E eu vou, standard version. eu vou seguir a versão inglesa padrão. This will lead to the sweeping away of moist and dry alike. Então isso, como o verso 19 diz, acrescentar a sede à bebedice. The picture here again is from farming. A figura que nós temos aqui é do trabalho da fazenda, o trabalho na fazenda. You're meant to imagine a well-irrigated field on the one hand, Imagine então que você está num campo bem irrigado de um lado, and on the other hand, a dry, arid desert. e do outro lado um deserto árido, vazio. On the one hand, there's nourishment and life. De um lado você tem alimento, de um lado você tem a vida. That moist field grows beautiful and nutritious crops. Este campo traz beleza e copas que nutrem. But on the other hand, there's a place where nothing grows but death. Mas do outro lado você não tem nada que cresce além da morte. These are pictures of God's people in two spiritual conditions. Então, estas são figuras do povo de Deus em duas situações diferentes. On the one hand, the moist, well-irrigated field is meant to portray a faithful believer walking with the Lord, producing good fruit. De um lado, este campo bem irrigado deveria representar o crente fiel que anda com o Senhor e produz bom fruto. But on the other hand, the dry desert portrays the unfaithful covenant member who doesn't repent from sin and trust in God's promises. Mas do outro lado, o deserto seco, vazio, representa o infiel, o membro infiel da aliança, que não se arrepende do seu pecado e não confia nas promessas de Deus. That person is spiritually dead. They're not producing any fruit. Essa pessoa está espiritualmente morta e não produz fruto algum. So that's what's meant with moist and dry. E é isso que significa por umidade e secura, como consta na versão inglesa. Now the remarkable thing here is that this sin of turning away from God to follow idols results in the sweeping away of both the moist and the dry. Agora o que nós precisamos reparar é que o resultado do pecado de se afastar de Deus e ir para os ídolos resulta, na verdade, em tanto você se afastar da umidade, onde há vida, quanto da secura, onde há morte. This is to say that the consequences are far-reaching. O que isso nos diz é que essas consequências vão muito além. They extend beyond the individual who's doing it. As consequências vão além do indivíduo que está praticando essas coisas. The consequences result in the sweeping away or withering away even of those who themselves might be walking with the Lord in faithfulness. As consequências então são sobre você se afastar ou você murchar
diante inclusive daquelas pessoas que andam com o Senhor em fidelidade. This is why God warns so strongly against it. Então é por isso que Deus nos alerta contra estas coisas de uma maneira tão veemente. It affects everybody among the covenant people. Essas coisas afetam todas as pessoas dentre o povo da aliança. Now, to illustrate somewhat, Então, para trazer uma ilustração, we could think of what happens in the book of Joshua in chapter 7. nós podemos pensar no que acontece no livro de Josué, capítulo 7. In Joshua 6, the people of Israel had conquered Jericho. Em Josué, capítulo 6, o povo de Israel havia conquistado Jericó. It seemed all good. E tudo parecia bem. But then you get Joshua 7, verse 1. Mas então você tem Josué, capítulo 7. Let's turn there for a moment to see what that says. Josué, capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Notice that it first says the people of Israel broke faith. Perceba que o texto diz que o povo de Israel prevaricou. That's a corporate, covenantal way of speaking. Essa é uma maneira corporativa, uma maneira pactual de falar. But then it speaks about the individual, Achan. Mas aí então o texto fala do indivíduo, Acã. Achan took some of the devoted things. Acã tomou uma das coisas proibidas. He had an idol. Ele tinha um ídolo. His idol was material possessions. O seu ídolo eram as possessões materiais. He wanted the cloak, the bar of gold, and the 200 shekels of silver. Ele queria então a capa, a barra de ouro e os 200 shekels de prata. But then look again at the end of the verse. Mas então vejam novamente o fim do verso. And the anger of the Lord burned against the people of Israel. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Again, that's a corporate, covenantal way of speaking. Mais uma vez, meus irmãos, esta é uma forma corporativa, pactual de falar. The idolatry of an individual in Israel resulted in God's wrath against the whole people. A idolatria de um indivíduo em Israel resultou em ira do Senhor sobre todo o Israel. Well, you might say that's just Old Testament. Mas então você pode dizer, bom, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. Well, there's an example in the New Testament too. Mas há também um exemplo no Novo Testamento. In 1 Corinthians 11, Em 1 Coríntios 11, a few people from the Corinthian church were profaning or dishonoring the Lord's table. algumas pessoas da igreja de Corinto estavam profanando, desonrando a mesa do Senhor. For example, people would come to the Lord's Supper and get drunk. Por exemplo, as pessoas vinham até a ceia e se embebedavam. They were eating and drinking flippantly, casually, without thinking about the Lord Jesus. Eles estavam então comendo e bebendo de maneira casual, de maneira alegre, sem pensar no Senhor Jesus. They were just having fun at a religious ritual like they were in some pagan temple. Eles estavam simplesmente se divertindo em frente a um ritual religioso, como se fosse em algum templo pagão. But there were consequences in the congregation. Mas houve consequências naquela congregação. Far-reaching consequences. Consequências que iam muito além. 1 Corinthians 11 verse 30 says, "That is why many of you are weak and ill and some have died." 1 Coríntios 11:30 diz: Isto é porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem, isto é, que estão mortos. It's not said that it was necessarily the people who profaned the Lord's Supper who experienced these consequences. O texto não fala que era necessário que estas pessoas que sofreram as consequências eram aquelas que profanavam a mesa do Senhor. The whole congregation suffered, the whole covenant community. Então toda a congregação sofria, toda a comunidade sofria. In Hebrews 12, we learn that God does that for a reason. Em Hebreus capítulo 12 nós lemos que Deus faz isto por uma razão. He disciplines entire covenant community so that they would wake up and deal with sin in their midst.
ele disciplina comunidades pactuais inteiras, igrejas inteiras, para que elas acordem e lidem com o pecado que há no meio delas. God wants to correct his people and point them in the right direction. Deus quer corrigir o seu povo e apontá-lo no caminho correto. Discipline is ultimately an act of God's love. De maneira última e principal, a disciplina é um ato do amor de Deus. But nevertheless, as Hebrews 12 also says, discipline is painful rather than pleasant. Mas ainda assim, como Hebreus capítulo 12 diz, a disciplina é dolorosa em vez de agradável. That's why Hebrews 12 echoes the words of Deuteronomy 29 and issues the same warning. É por isso que Hebreus 12 ecoa as palavras de Deuteronômio 29 e trata dos mesmos alertas. Because the consequences are terrible, don't go down this path. Porque as consequências são horríveis. Não siga por este caminho. Don't head down this path because of the consequences for yourself, Não vá por este caminho por causa das consequências para você mesmo, but also don't head down this path because of the consequences for others. mas também não siga por este caminho devido às consequências às outras pessoas. Think of others. Pense nas outras pessoas. You see, this destructive consequence is yet another feature of the deceptiveness of sin. Então vejam, meus irmãos, esta consequência destrutiva ainda é outro aspecto da mentira, do engano que há no pecado. Notice how our text has the apostate Israelite saying, I shall be safe, though I walk in the stubbornness of my heart. Percebam como nosso texto fala daquele israelita apóstata que diz: ficarei seguro, ainda que ande na teimosia do meu coração. The word for safe in the Hebrew is shalom. A palavra para seguro em hebraico é shalom. Shalom is more than just being safe and secure. Shalom é muito mais do que estar seguro ou protegido. It's a word that speaks of peace and wholeness. É uma palavra que fala sobre paz e completude. When there is shalom, things are exactly the way they should be. Quando há shalom, quando há paz, as coisas são exatamente da maneira como deveriam ser. When there is shalom, things are the way they were designed to be. Quando há shalom, as coisas são da maneira como foram feitas para ser. So the apostate Israelite says, Mas o israelita apóstata diz: even though I won't listen to God, mesmo que eu ainda não ouça Deus, I have peace, wholeness, and things are just perfect. eu tenho paz, eu tenho completude e as coisas estão perfeitas. And notice that his focus is entirely on himself. E percebam que o seu foco está todo em si mesmo. He doesn't say anything about anyone else. Ele não diz nada sobre ninguém mais. He just thinks that he has shalom. Ele apenas pensa que ele tem shalom. But the reality is anti-shalom. Mas a realidade é anti-shalom. Not only for him, but for others too. Não apenas para ele, mas para outras pessoas também. Loved ones, the warning is there for us too. Meus amados, o alerta está aqui para nós também. Don't turn away from God and fall into unbelief and idolatry. Não se afastem de Deus, não caiam na descrença, na idolatria. Because it will lead to destructive consequences for you, but also for others. Porque isso traria consequências destrutivas, tanto para você quanto para outras pessoas. As someone once said, sin is less like a bullet and more like a bomb. Como alguém uma vez disse, o pecado é menos como uma bala e mais como uma bomba. And when the sin bomb goes off, there are victims left all around. E quando a bomba do pecado explode, há vítimas por todo lugar. Do you need an illustration of how that might work? Vocês precisam de uma ilustração sobre como isso funciona? Let me just give you one. Eu quero dar a vocês um exemplo. Take the parent who regularly uses pornography. Pensem, por exemplo, sobre o pai que regularmente consome pornografia. The parent is a church member, Ele é membro de uma igreja, goes to church every Sunday, ele vai à igreja todo domingo, maybe even regularly goes to a Bible study group. talvez até de uma maneira regular ele vá a um grupo de estudo da Bíblia. But in reality, their heart has turned away from the true God. Mas na verdade o seu coração já se desviou do verdadeiro Deus. They are chasing after an idol. Ele está correndo atrás de um ídolo.
that person will face consequences already in this life for this wickedness. Esta pessoa experimentará consequências já nesta vida por causa da sua impiedade. But what about their child who finds out that they're doing this? Mas o que dizer do seu filho que encontra evidências de que ele vê pornografia? Seeing this hypocrisy in a parent can be devastating to a child in the church. Ver esta hipocrisia em um pai pode ser devastador a uma criança que está na igreja. This is the sweeping away of the moist and the dry alike. Isto é então o afastar-se da umidade e também do terreno seco, vai muito além. The sin of unbelief and idolatry doesn't just affect you. O pecado da descrença e da idolatria não apenas afeta você. And this is going to be true for any form of unbelief and idolatry. Isso será verdadeiro para qualquer forma de idolatria. Brothers and sisters, Christ is better. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo é melhor. That's ultimately where the Holy Spirit wants to take us with the words of this text. Este é o propósito do Espírito Santo, o propósito dele nos levar às palavras deste texto. He wants us to realize that Christ is always better. O Espírito Santo quer que percebamos que Cristo é sempre melhor. It's always far better to turn from your idols and turn to Christ. É sempre muito melhor você se desviar dos seus ídolos e ir para Cristo. It's always better to look to Christ in faith, É sempre melhor olhar para Cristo em fé, to trust in Him and to live in union with Him. confiar nele, viver unido a ele. Unbelief and idolatry leave you with nothing but heartache in this life and hell in the next. A descrença e a idolatria te deixam nada além de uma dor no coração nesta vida e um inferno na próxima. Christ gives you a heart full of joy and peace and the hope of heaven hereafter. Mas Cristo hoje te dá um coração cheio de alegria e de paz Christ- nessa vida e o céu na vida que vem. Christ gives eternal treasure that can never be taken away from you. Cristo te dá um tesouro eterno que nunca pode ser tirado de você. Christ is better. Cristo é melhor. When you're tempted to turn away from God and chase after idols, tell yourself that. Quando você estiver tentado de se afastar de Deus, então ir para os ídolos, diga isso a si mesmo. Tell yourself, no, Christ is better. Diga a si mesmo, não, Cristo é melhor. With Christ I shall be safe. Com Cristo eu estarei seguro. I shall have shalom, Eu terei shalom, peace, wholeness. paz, completude. When I turn from my sin and the stubbornness of my heart and look at Jesus as my Savior. Quando eu me afastar do meu pecado, da teimosia do meu coração e olhar para Jesus, o meu Salvador. The warning in our text is meant to land us at Hebrews 12, verse 2. O alerta do nosso texto tem o objetivo de nos fazer chegar em Hebreus, capítulo 12, verso 2. It's meant to have us looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. A intenção então é nos levar a olhar para Jesus, o apóstolo e aquele que é o aperfeiçoador da nossa fé. So, brothers and sisters, young and old, Então, irmãos e irmãs, jovens e velhos, I plead with you to heed this warning from God's word. eu clamo a vocês para que vocês ouçam ao alerta da palavra de Deus. He gives it to you because he cares about you. Deus dá o alerta a vocês porque Ele se importa com vocês. His will is that none of us should perish, Seu desejo é que nenhum de nós pereça, but that we should all experience eternal life through Jesus Christ. mas que todos nós experimentemos vida eterna em Cristo Jesus. In his love, he warns you, his people. Em seu amor, Ele alerta você, que é seu povo. In his mercy, he shows you that there's a better way through repentance and faith. Na sua misericórdia, Ele mostra a você que há um caminho melhor, que é o caminho do arrependimento, o caminho da fé. He is your God. Ele é o teu Deus. You are his people. Vocês são o seu povo. Hear his word. Ouçam sua palavra. Know his love and grace in Christ. Conheçam seu amor, sua graça em Cristo. And follow him with all your heart. E sigam-no de todo o coração. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Oh Yahweh, you are our God. Ó Yahvé, Tu és o nosso Deus. We are your people. Nós somos o teu povo.
We thank you for the warnings of your word to us. Nós agradecemos a Ti pelos alertas da Tua palavra. Please help us with your Holy Spirit to heed these warnings. Por favor, nos ajuda com Teu Santo Espírito a nos atentarmos a estes alertas. We ask you to help us to see the deceptive nature of unbelief and idolatry. Pedimos para que o Senhor nos ajude a ver a natureza enganosa da idolatria, da descrença. With your Spirit and word, open our eyes to see how these deceive us. Com o Teu Espírito e com a Tua palavra, abra nossos olhos para vermos como estas coisas nos enganam. Help us so we would not be tricked into following destructive lies. Ajuda-nos para que não sejamos pegos seguindo mentiras destrutivas. We pray that you would preserve us from the destructive consequences of unbelief and idolatry. Oramos para que o Senhor nos preserve das consequências destrutivas da descrença e da idolatria. Help us to repent quickly so that we and others would not be affected by our sin. Ajuda-nos a nos arrepender rapidamente para que nós e outras pessoas não sejam afetadas pelo nosso pecado. Father, we thank you for our Lord Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo nosso Senhor We Jesus. praise you for his obedience offered in our place. Louvamos ao Senhor pela sua obediência oferecida em nosso lugar. We worship you for providing us with forgiveness through his blood shed on the cross. Nós o adoramos por providenciar para nós o perdão através do sangue que foi derramado na cruz. Please help us with your Spirit to live in union with our Savior. Por favor, nos ajuda com o Teu Espírito a vivermos em união com o nosso Salvador. Let him be the vine and let us be the branches. Que Ele seja a vinha e nós sejamos os galhos. Let him be our head, let us be his body. Que Ele seja a nossa cabeça, que nós sejamos o seu corpo. Let him be our master, let us be his disciples. Que Ele seja o nosso mestre e que nós sejamos os seus discípulos. Please work in us so that we are not roots bearing poisonous and bitter fruit. Por favor, trabalhe em nós para que não sejamos raízes que dão frutos venenosos e amargos, But plants bearing living sweet fruit for your glory. mas plantas que trazem um fruto doce e vivo para a Tua glória. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.